Encontro com os autores da CPAD, recebendo nesta oportunidade o pastor Elias Torralbo, diretor executivo da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP. O servo de Deus é pastor setorial em Mogi das Cruzes, o setor 41. Ele também é teólogo e escritor com obras lançadas pela CPAD. Pastor Elias Torralbo, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo. Obrigado, pastor Gilberto, uma alegria poder cumprimentá-lo e a todos que nos acompanham. Aliás, quero parabenizar a direção da CPAD, na pessoa do irmão Ronaldo, por essa iniciativa desse encontro com os autores. Para mim é um privilégio. Pastor, o livro do senhor é Vocação e também fala sobre chamado. Qual a diferença que existe, então, entre vocação e chamado? Então, primeiro que esse é um assunto que, pelo menos a mim particularmente, me empolga, porque diz respeito àquilo que tem a ver com a vida da pessoa, com a nossa vida, o propósito da vida. No entanto, esse é um assunto que traz um tanto quanto de confusão, porque há pessoas que pensam que vocação e chamado são a mesma coisa, e não são. Eu diria, em poucas palavras, que vocação tem uma relação mais com aquilo que é íntimo, pessoal, individual e interior, enquanto que o chamado ele tem uma relação mais externa. Então eu diria que a vocação ela tem a ver com a relação apenas de Deus com o vocacionado, enquanto que o chamado tem a ver aí na relação entre Deus, o vocacionado e agora as pessoas como um todo. Então a vocação é algo mais interior, enquanto que o chamado é algo exterior. Há pessoas, por exemplo, que são vocacionadas, mas que ainda não foram chamadas. Mas para que sejam chamadas, a pessoa precisa primeiro ser vocacionada. Então, eu diria que a grande diferença é que a vocação é algo individual, internalizado, enquanto que o chamado tem a ver com uma convocação externa, quando Deus, por meio da igreja, por intermédio do ministério, confirma a vocação e o chamado daquela pessoa. E quanto ao seu livro, como o senhor organiza a abordagem do tema? Então, o título do livro já aponta para o cerne da questão, né, que é vocação descobrindo o seu chamado. O cerne desse livro é de que não existem pessoas ruins. O que existem são pessoas no lugar errado. Pessoas fazendo o que não nasceram para fazer. E quando eu faço o que eu não nasci para fazer, eu empenho um maior esforço, energia, eu me torno uma pessoa insatisfeita porque estou envolvido naquilo para o qual eu não fui chamado ou vocacionado. Então, eu diria que a organização desse livro está no sentido de ajudar as pessoas em 3 pilares. Primeiro, como e por que eu devo descobrir a minha vocação. Então, como é que eu faço para descobrir? Por que eu devo descobrir? Segundo, uma vez que eu descobri, como potencializar, agora que eu já sei onde ou para onde eu estou indo, ou para onde eu devo ir, qual o caminho eu devo tomar? E depois, como trilhar esse caminho. Então, primeiro, descoberta, segundo, potencialização e terceiro, exercício da vocação. Então, você precisa, primeiro, porque o grande problema é que muitas pessoas começam fazendo para depois querer se preparar. E não são poucas as pessoas que terminam a vida descobrindo que fizeram durante toda ela o que não nasceram para fazer. Então eu tenho que investir tempo para descobrir, depois investir tempo para me preparar, para que finalmente eu possa executar. Então é basicamente isso aí. Qual conselho, sugestão ou orientação que o senhor dá aos líderes que identificaram um jovem, um rapaz, uma moça ou algum irmão que tem chamada de Deus, que se sente vocacionado ao serviço e, enfim, estão parados, essas pessoas estão paradas sem realizar a obra por encontrar esse bloqueio? Esse é um assunto, inclusive, para uma obra, né? Essa pergunta ela é uma pergunta fantástica, porque isso é fundamental. É tão fundamental que Paulo
ele trata sobre isso de uma forma muito clara em Efésios capítulo 4, quando ele, de forma muito direta e incisiva, no versículo 11, ele fala sobre o que nós chamamos de os dons ministeriais, e ele diz que o apóstolo, o profeta, os evangelistas, os pastores e mestres, eles existem e devem trabalhar no sentido de treinar, aperfeiçoar os santos para a obra que no grego ali não tem do ministério, é de ministério. Porque a ideia é de que cada membro do corpo de Cristo possui uma vocação. E um outro ponto, nós não podemos limitar a vocação apenas a pregar e cantar ou liderar. Uma pessoa pode exercer uma vocação de uma profissão como instrumento de implantação do reino de Deus na terra. Qual é o papel do líder? Identificar essa vocação, ajudar, no caso um jovem, nessa descoberta, na identificação, e possibilitar que essas pessoas sejam treinadas, preparadas, inclusive no seio da igreja, e que lhes dê oportunidade para exercer a sua vocação ali. Então, o papel do pastor, o papel do líder é identificar, treinar, claro que daí tem os instrumentos para isso, e aí poderíamos conversar sobre o assunto, mas é identificar, ajudar esse vocacionado também a identificar, treinar esse vocacionado e dar oportunidade para que ele exerça a sua vocação. Pastor Elias, muito obrigado pelo bate-papo, curto, mas produtivo. Deus abençoe. Pastor Gilberto, é sempre uma alegria poder estar com o senhor, atender a nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Que Deus abençoe mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Edilberto Silva para o seu encontro com autores da CPAD, direto de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, na 46ª AGO da CGADB. A paz do Senhor a todos, até nosso próximo encontro.